Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, essa casa tão querida ao nosso coração, na qual temos amigos tão especiais. Então, é com grande felicidade que eu agradeço o convite merecido dessa casa mais uma vez, em nome de Jaciara, estendendo esse agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar. Que Deus renove em todos o desejo de servir, hoje, agora e sempre, principalmente nesses dias tão belicosos, tão difíceis pelos quais a gente tem atravessado. Aproveito também para saudar a todos os amigos que nos ouvem através da internet, que Deus os abençoe e que nós possamos estar irmanados nesses momentos para reflexionar sobre as profundidades da nossa alma imortal. Que Deus abençoe os nossos bons propósitos. Então, minha gente, antes de começar, eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fazer uma mínima prece. Aqueles que se sentirem confortáveis, que fechemos os nossos olhos, deixando todas as nossas preocupações e inquietações do lado de fora, e que nesse momento, irmanados, possamos trazer Jesus à nossa tela mental como figura de paz, de acolhimento, de mansuetude, de compreensão e de bondade. Mestre Divino, nós te agradecemos pela oportunidade de viver, te agradecemos pela oportunidade de serviço, de estarmos aqui hoje com o propósito de reflexionar sobre o pensamento, sobre a sua relação com a nossa conduta moral, e que nós possamos, Mestre amado, ter a coragem, a resignação, a força suficiente para colocar em prática todos os vossos ensinamentos que nos forem possíveis de praticar, e que o Senhor sempre nos auxilie e nos fortaleça em nossas provas, que caminhemos com muita caridade e perseverança sempre. Que Deus seja sempre louvado, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, vamos começar, primeiro, como sempre, agradecendo essa pérola, né? A equipe doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, sempre muito criteriosa em escolher obras tão fiéis, né, à codificação kardeciana, que nos favoreçam raciocínios e reflexões profundas sobre a nossa existência. E para este mês foi escolhido nada mais, nada menos do que O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, uma obra fabulosa, que sempre vale a pena a gente ler e reler, estudar continuamente, porque tem uma linguagem poética, profunda, fácil, né, de ser compreendida, e que com certeza nos aproxima mais desse desejo de sermos melhores. E o capítulo que nos serve de tema para hoje é o capítulo 24, que está na terceira parte do livro, As Potências da Alma, que cá entre nós é o meu preferido, né? É sempre assim, muito impressionante quando a gente se defronta com uma literatura como essa, que nos mostra as potencialidades que temos para desenvolver e que muitas vezes a gente não dá tanta importância ou não liga com o afinco necessário. Então, no capítulo 24, Leon Denis vai falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, né? Então, vamos tentar fazer alguns comentários sobre o que ele nos diz. A metodologia, digamos assim, que eu vou usar hoje é uma folhinha, né, algumas folhinhas aqui, em que eu coloquei trechos da obra e a gente vai tentar fazer algumas reflexões sobre essas partes pinceladas. Então, desde já, peço a vocês, né, encorajo para que leiam. A leitura realmente é insubstituível, não conseguirei aqui manifestar, né, todo o ensinamento ali contido, para que a gente possa se apropriar juntos desse conhecimento, a fim de colocar em prática nas nossas vidas, tá certo? Então vamos começar. Leon Denis diz que o pensamento é criador, e ele atua não somente em torno de nós,
influenciando-nos mutuamente, para o bem ou para o mal. Mas, principalmente, o nosso pensamento age em nós. Isso que ele fala é muito representativo, porque nós já sabemos da psicosfera que temos, né? Aquelas moradas na casa do Pai, como vai elucidar Jesus, como vai ser colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz respeito, lógico, à pluralidade dos mundos, mas, em primeira instância, qual é a minha primeira morada? Seria a edificação da qual eu faço parte, o imóvel que eu pago IPTU, né, o local onde eu me recolho todas as noites, ou a minha casa mental, né, a mente onde são gerados pensamentos, reflexões, raciocínios, onde surgem intenções, né, onde motivações inconscientes por vezes dão ar da graça e que vão formando esse conjunto de pensamentos que eu escolho vitalizar. Então, nós já sabemos dessa característica de plasticidade do próprio pensamento, no sentido de nós plasmarmos essas ideias e dessas ideias terem relevância, depender do seu teor, da sua qualidade para a nossa vida psíquica, para o nosso estado emocional e também para o nosso estado espiritual. E, através disso, nós sabemos que, como somos antenas psíquicas e irradiantes, nós sempre estamos pensando e nunca estamos sozinhos. O Espiritismo matou a solidão, no sentido de que nós nunca estamos desconectados, né? Outras mentes se associam conosco, e isso, a qualidade desses pensamentos, o nível moral dessas mentes, vai se associar com base naquilo que seja a qualidade também dos nossos pensamentos. Tanto que pela prece, quando ela é sincera, quando a gente faz uma prece de coração, em que realmente a gente abre os nossos corações, nós estamos, pelo menos naquele momento, temporariamente sintonizando com os espíritos elevados. Quando nós pensamos no mal, necessariamente atraímos espíritos que também pensam no mal. Quando nós estamos nos dedicando a uma tarefa edificante, necessariamente nós vamos ser simpáticos a espíritos que também se predispõem a tarefas de caridade, tarefas de instrução, de conhecimento. E assim a gente vai se associando, né? A obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, fala bastante sobre esse assunto, no sentido de que nós sempre somos a coleção de muitos, né? E, além de nós nos influenciarmos mutuamente, que diz respeito à questão da sintonia dos pensamentos, de nós andarmos com as nossas parcerias por sintonias de pensamentos, né? Leon Denis vai adicionar que os nossos pensamentos agem em nós. Isso significa que os nossos pensamentos formam o nosso caráter moral. Podem deformar ou reformar o nosso caráter. Porque para que eu possa agir no bem, eu preciso pensar no bem. É impossível, né, que uma árvore boa, como dizia Jesus, dê maus frutos. E que uma árvore má dê bons frutos. Para que eu possa dar bons frutos, a minha essência, a forma como eu fui desenvolvida, o DNA da minha árvore, e isso implica os pensamentos que eu tenho, né, porque são produto de uma mente mais sadia ou mais doentia, necessariamente também precisam ser relevantes, dignificadores, né, de sentido mais profundo, mais elevado. É lógico que pela alternância dos pensamentos que nós temos, nem sempre a gente tem a condição de nos sintonizar com essas faixas mais elevadas. Então é por isso que o título do capítulo é Disciplina do Pensamento. Joana de Ângeles Espírito vai dizer que todos nós pensamos e o ser humano é um animal de hábitos. E nós também temos hábitos mentais, os pensamentos que recorrentemente nós vitalizamos. E para que nós possamos desenvolver hábitos mentais, para que a gente possa reformar os nossos hábitos mentais, é muito mais dispendioso
em termos de energia psíquica, nós declararmos uma guerra contra os hábitos mentais que condenamos, do que desenvolver hábitos mentais novos, mais edificantes, né? Carl Gustav Jung, que tem também essa ideia, que para que a gente possa reformar dentro do nosso psiquismo certas estruturas, né, que foram feitas, né, que foram criadas, alimentadas ao longo dos anos, a gente precisa do mesmo investimento libidinal, por assim dizer, né? Nessa libido no sentido de energia totalitária do nosso psiquismo, segundo Jung. Então, os nossos hábitos mentais, todas as vezes que a gente investe energia psíquica para combatê-los, nós acabamos reforçando, porque há uma vitalização, mesmo que esse não seja o nosso desejo. Então, é muito mais fácil a gente desenvolver hábitos mentais novos e enfraquecer a vitalização dos hábitos mentais antigos que, eventualmente, a gente quer se desprender, né? Não quer mais nutrir. Leon Denis diz também que nós modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Os pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Nós já sabemos dessa constituição trina do ser, do espírito imortal encarnado. Nós temos um corpo, mas não somos um corpo. Nós somos espírito e um envoltório fluídico de matéria quinta essenciada que envolve o espírito imortal que nós somos é denominado pela codificação kardeciana como perispírito. E as propriedades do perispírito são diversas, inclusive a propriedade da plasticidade. E essa plasticidade pressupõe uma modelagem, e essa modelagem, Kardec tem até uma analogia super interessante no livro A Gênese, que faz parte da codificação kardeciana, quando ele vai falar do capítulo 14, os fluidos, dizendo que a mão é para o homem o que o pensamento é para esse fluido que a gente molda, tanto falando do fluido universal, quanto falando desse material de que é composto o perispírito. Então, quando nós pensamos, nós projetamos, criamos fluidicamente imagens, formas que vão se imprimindo nessa matéria sutil. Tem uma obra de Joana de Ângeles, Espírito, Dias Gloriosos, e em um capítulo que ela vai falar sobre o fato de nós, por vezes, não termos identificação psíquica com o corpo no qual nós renascemos, uma das razões para isso é o fato de, logicamente, sem ter a consciência disso ou sem ter o desejo disso, enquanto pais e mães, que principalmente a mãe, né, que está gerando uma criança, imprimir naquele ser reencarnante certos desejos relacionados sobre a forma, o sexo, no sentido de gênero, né, de sexo biológico, feminino ou masculino, A ou B, e aquilo, algumas vezes, ter um impacto tão grande a ponto disso, de alguma forma, perturbar o espírito reencarnante. Justamente porque esses planos e sonhos, que são muito naturais, por vezes não ficam apenas no campo das conjecturas. Como o nosso pensamento tem um poder muito grande de imprimir formas e imagens, eles podem, inclusive, induzir, se for em relação a uma outra pessoa, que o próprio espírito o faça, né? Permita isso. Então, por exemplo, em agressões verbais, se o outro recebe aquilo de um modo, assim, muito a recair sobre a própria autoestima, de modo degradante, acaba se, enquanto perispírito, né, acaba plasmando por vezes aquela forma grotesca, né, ficando envergado, com aquela postura cabisbaixa. A gente vê isso até no plano físico. Por vezes, pessoas que são constantemente agredidas, né, verbalmente, que
estão sendo mantidas em relacionamentos perniciosos, né? Relacionamentos patológicos, abusivos. Por vezes a gente vê, inclusive, na postura, no semblante e também em relação aos próprios pensamentos que tem de si, um recaimento na autoestima que passa a ser baixa, sentimentos de culpa, de autodepreciação, que a gente fala com muita frequência na clínica, né, principalmente na clínica psicanalítica, distorção de autoimagem. O que é isso? Senão os pensamentos do ser que vão moldando com formas e imagens a imagem que ele tem de si mesmo e que perispiritualmente também tem reflexos, porque vai ter reflexos, será reflexo dos seus pensamentos e terá reflexos também no seu comportamento, né? Então, como esse corpo fluídico é moldável, os nossos pensamentos têm uma força extraordinária para fazê-lo. E é lógico que os nossos comportamentos morais também. Por isso que, por vezes, algumas pessoas criticam as obras de André Luiz, acredito particularmente porque não tiveram a oportunidade de se debruçar com calma e paciência nos seus ensinamentos profundos sobre a vida no mundo espiritual, criticam quando ele coloca informações como manchas no perispírito indicando questões de ordem moral. É a forma de expressar essas sinalizações de formas grotescas, como é o próprio conceito de ovoide, que ele vai trazer, desse perispírito que é moldável e que acaba se deformando de uma forma tão complexa e tão completa de nem se assemelhar mais à forma humana, né? Se molda de tal modo que parece algo disforme, né? Algo abjeto, algo que se desumanizou até, né? Então, isso é muito grave. Então, essas informações de Leon Denis são colocadas justamente para que a gente possa ter noção da força do pensamento, que não é aquela autoajuda, que há vários tipos, né, de autoajuda, lógico que há literaturas respeitáveis, mas não é aquela autoajuda, vou chamar assim, de automática, para não usar outro termo, né, para não ser pejorativo. Mas não é aquela autoajuda automática do tipo, penso num Pix de R$ 50 e o Pix de R$ 50 está na minha conta, né? Mas as minhas posturas de frivolidade ou de austeridade, de graciosidade ou de disformidade, elas estarão, de certo modo, impressas e estarão evidentes nesse corpo que está sendo plasmado através dos meus pensamentos. A beleza ou fealdade, tem uma obra de André Luiz também, que ele vai fazer uma visita a um casal e ele se depara, né, com uma moça muito bonita, muito formosa, e quando ela, em emancipação da alma, se desdobra por ocasião do sono, ele se assusta, porque a visão do seu corpo espiritual é completamente diferente do seu corpo físico. No corpo físico, bonita, jovem, né, bem apessoada, maquiada, bem preparada, e no corpo espiritual, aquela visão, enfim, de uma das bruxas, né, como ele vai descrever, com um aspecto um tanto quanto grotesco. Diz respeito a essa vida íntima, né, a essa vida moral alimentada. Então, isso não é motivo para nos neurotizar, mas para que a gente possa observar mais os nossos pensamentos e aquilo que nós vitalizamos. Leon Denis também vai dizer que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, dos seus poderes e da sua ação. Que o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Porque o pensamento revela quem nós somos, né? Veja que ele não utiliza a palavra inteligência ou brilhantismo. Ele está falando dos pensamentos. Os pensamentos que nós produzimos são fruto dessa mente viva, né? Desse espírito imortal que tem impulsos, que tem intenções, que tem inclinações, pendores para o bem ou para o mal. E que com base nisso pensa mais no bem ou no mal.
Eu me lembro de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que vai ser falado sobre bem-aventurados os puros de coração, que Kardec utiliza essa expressão, né? Dizendo que há uma espécie de gradação. Aquele que sequer pensa no mal, ele já tem essa proximidade muito grande, né, com a pureza de coração. Essa pureza de coração implica não cogitar o mal. Aquele que pensa no mal, mas consegue, através do seu comportamento, controlar os seus impulsos para não levar às vias de fato, né, já está a um passo de consegui-lo. Utiliza o seu esforço pessoal com o objetivo de vencer a si mesmo. E aquele que se compraz com o mal, esse realmente tem todo o trabalho a fazer, né? Que muitas vezes nós estamos nessa situação ainda, que é a situação em que a gente é agredido verbalmente. Quem não acha um absurdo, né? Ser agredido verbalmente e vem aquela raiva, aquele sentimento de que eu preciso me defender, eu vou devolver a ofensa, né? Eu não posso ficar calado, porque eu não vou tolerar esse tipo de coisa, e de partir para esse enfrentamento, né? Quantas vezes a gente, nessa situação, observa o outro como enfermo, mesmo sendo uma forma de abuso, né? Mas a gente tratar por outras vias, tentar resolver de outra forma e não indo para quebra de braço, que entra naquela questão de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o duelo. Isso é o duelo de palavras. A gente não pega mais em armas, né? Não desembainha em espada para poder, enfim, cortar o outro, mas a gente utiliza, digamos assim, as palavras perfurocortantes, as palavras afiadas, né? As palavras que agridem, que muitas vezes ferem de morte, como uma espada afiada, né? Ou até pior. Então, é importante a gente pensar tudo isso, porque, de fato, o pensamento tem um poder criador muito grande. E a grande questão está na qualidade do pensamento. Então, por isso que Leon Denis vai dizer que o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Porque é aí que a gente atesta o que essa árvore produz, né? Qual a sua essência, qual a sua potência. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de coisa. É lógico que nós, como a gente falou, ao longo do dia, enfrentando as circunstâncias, os nossos pensamentos vão variar, a gente vai variando de faixa, mas a disciplina do pensamento deve ser sempre esse local para o qual a gente se dirige com o objetivo de ter uma postura, enfim, mais digna. Eu me lembrei também de Estevão, na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, alguém que já tinha potências da alma bastante desenvolvidas, como tolerância, paciência, resignação, obediência, coragem, né? Eu confesso que da primeira vez que li, já tem algum tempinho, que eu tinha 15 anos, eu ficava irritada com a postura de Estevão. Eu confesso, com vergonha, mas confesso. Eu não entendia, mas que bobo, que tolo, e a boba era eu, né? Como assim? Ele amarrado, né, no templo, nas proximidades do templo, para ser apedrejado naquele julgamento insensato que Saulo de Tarso promove. Saulo se aproxima dele, o esbofeteia na face e ele não reage. Então, o sabor dos anos, não vou dizer quantos, mas o sabor dos anos recentemente me fez vê-lo de modo sumamente diferente, né? Hoje eu espero um dia ser digna de ter um pouco dessa obediência e resignação de Estevão. Ainda não tenho. Reconheço que ainda não tenho. Talvez seja um pouco mais tolerante do que já fui antes, né? Comparando com a minha própria vida. Mas ainda estou longe de ser como Estevão, né? Porque em Estevão a gente tem o perdão gratuito. Ele era um jovem, né? Que provavelmente não tinha nem 20 anos completos ainda. Então, os hormônios
né, todos os impulsos da juventude, nele estavam presentes. Ele estava encarnado, né? Mas, de fato, já tinha caracteres morais muito mais elevados. Mas isso não foi uma auréola depositada sobre a sua cabeça por benefício de Deus. Foi conquista própria ao longo dos anos, e essa conquista se dá através da renúncia. É essa renúncia que a gente está sendo convidado a participar, que está em o outro me agredir e eu utilizar a linguagem da não violência, o que é bastante difícil. Mas a gente está sendo convidado à disciplina, não só do pensamento, mas também a reforma do nosso caráter, né? A mudança da nossa conduta. Então, Leon Denis vai dizer também a oração, a comunhão pelo pensamento, com o universo espiritual e divino, e o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas, como são importantes. Através da prece, nós elevamos, ainda que esse não seja o nosso estado, até poderia ser, né? O nosso estado contínuo, mas naquele momento da prece, nós elevamos os nossos pensamentos, saímos dessa faixa tumultuada, tormentosa, em que muitas vezes nós nos demoramos e temos um respiro para o espírito imortal que nós somos. Por isso a prece é um alimento, para que a gente possa reabastecer as nossas forças, as nossas energias, né? E aí a gente comunga em pensamento com o universo espiritual. Veja só, um espírito imperfeito como eu sou, né? Ainda bastante atrasada, reencarnada num planeta de provas e expiações, em pensamento é capaz de trazer à tela mental a figura crística e, por breves instantes, dialogar com Cristo, né? E se aproximar um pouco dessa lembrança que suscita sentimentos de pacificação. Então, não é que eu seja ainda pacificada, mas nesses momentos da prece eu tenho respiros que me fazem sobrelevar acima dessas correrias, acima dessas situações atormentadoras da vida presente, de grande sofrimento, para ter algum consolo, algum conforto e perseverança para poder continuar a seguir os desafios. Então, muito do nosso esforço pela beleza também implica no pensamento para a beleza. E aí a gente pensa, ou melhor, a gente reflete, né, sobre como anda a vitalização dos nossos pensamentos se a gente passa o dia todo consumindo conteúdos perturbadores, né? Linguagens de violência, de sexo explícito, de fofoca, de maledicência, de tumulto, de desencontro, de ódio, de inveja, né? Porque muitos de nós, infelizmente, dependentes da tecnologia, por vezes nos colocamos nessa posição dos haters, dos odiadores, na posição daqueles que ficam nos stalkers, né, que ficam monitorando a vida dos outros com o objetivo de saber como é que anda a vida do outro, que é mais interessante do que a minha, ou para falar mal depois, ou para criticar, ou para acompanhar mesmo. Então, a gente acaba se sobrecarregando, se saturando desses conteúdos. E mesmo que a gente ache, desliguei e acabou, isso ainda fica, né? Isso ainda roda, reverbera dentro de nós. Então, é preciso fazer também essa higiene mental, essa asepsia, que também se dá através da oração. Não é que pela oração apenas nós vamos nos tornar anjos, mas a prece é um alimento importante para que a gente tenha o fortalecimento moral necessário com o objetivo de nos robustecer nas lutas e ter força para mudar a nossa conduta, que efetivamente é o que nos fará caminhar de espíritos imperfeitos para o estado de angelitude ao longo do tempo. Leon Denis também vai dizer, somos o que pensamos. Olha a polêmica. A gente ouve muito isso nas redes sociais, né? Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, com vontade e persistência.
poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Por vezes a gente se depara com algumas demandas de vazio existencial, principalmente na clínica, posturas melancólicas, e o ser fica às voltas sem saber qual é o problema. Eu me dou bem no meu trabalho, eu estou bem no meu casamento, eu não tenho problemas de ordem social, eu, inclusive, sou uma pessoa presente, né, em atividades filantrópicas, faço tudo, tenho tudo. Não sei o que me falta desse vazio aqui, que por vezes parece que quer ser preenchido, mas eu não sei encontrá-lo. Não sei qual é o buraco que eu tapo, né, que está me causando essa hemorragia emocional, por assim dizer. E muitas vezes a questão está na vida interior. Aí a gente vai pensar, mas como assim, Patrícia? Que vida interior, né? O que é exatamente essa vida interior? O que eu faço que me plenifica quando eu não dependo de ninguém, nem de nenhum recurso externo? O que relacionado com o ser, então, com a minha própria essência, com os meus próprios pensamentos, né, com os meus próprios desejos, eu tenho a oportunidade de me escutar e de desenvolver atividades que permitam estabelecer essa ponte ao me escutar. Porque, por exemplo, na relação terapêutica, a gente se escuta, a gente se ouve, a gente fala, a gente se percebe. Mas é necessário um movimento durante todas as outras horas fora da terapia, para que a gente também possa reflexionar em profundidade sobre o ser existencial que eu sou. A que me proponho? Quais são os meus ideais? O que faz sentido para a minha existência? E aí muitas pessoas vão dizer, o meu trabalho, o meu casamento, os meus filhos. Mas tudo isso, embora assim sejam pérolas, sinceramente acredito na vida de qualquer pessoa. São os nossos amores, são as relações que a gente estabelece. E o ser humano precisa mesmo estabelecer essas relações. Isso que eu estou falando não é apologia a pessoa se isolar e viver sozinho, mas quando eu não disponho disso, do que eu disponho? Daquilo que depende de mim mesma, né? Daquilo que vai representar a minha vontade de potência. Quem eu sou, então? Desprovida de tudo, né? Se como Jó, nós perdêssemos tudo, restaria apenas a nós mesmos. O que efetivamente nós teríamos? Teríamos a nossa coragem de recomeçar no dia seguinte? Teríamos a alegria a repartir, mesmo desprovidos de tudo? Quem somos? Né? E é lógico que essa percepção do quem somos é uma discussão profunda, filosófica, que a gente vai descobrindo e se redescobrindo ao longo do tempo. Mas Leon Denis já dá a dica. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, com vontade, com persistência. Então, na verdade, nós somos o que nós vitalizamos. Essa é a nossa realidade existencial. E o que nós vitalizamos? Porque se vitalizamos aparências exteriores, quem somos? Enquanto eu estou viva, eu sou uma personalidade. E depois que eu morrer? Quem sou desaparecerá. Virará uma certidão de óbito. Até o corpo irá se desmanchar ao longo do tempo. Então, se eu não vitalizo algo que passa, transcende, eu não existo. Eu não sou. Eu sobrevivo. Eu realizo. Eu funciono nas relações sociais. Mas eu não sou. Eu tenho, mas eu não sou. Eu dou. Aí é um pouco do que eu sou. Não exatamente do artefato material que eu dou, mas
nesse gesto de doação, o que eu dou além do que materialmente eu dou, isso eu sou. Porque sou eu. É meu e eu posso me desfazer, né? Por exemplo, o dispêndio de tempo, o dispêndio de atenção, o dispêndio de alegria. Isso eu sou, né? Então, veja, assim, a sabedoria extraordinária de Leon Denis. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Será que nós conseguimos nos nutrir dos nossos próprios pensamentos? Ou a gente ficaria intoxicado? Ou a gente morreria de fome? Se os nossos pensamentos fossem alimento, porque são alimento psíquico, mas pensando assim no corpo físico, se nós pudéssemos comer os nossos pensamentos, eles seriam saborosos, nos deixariam saciados, ou a gente passaria mal. Olha que coisa. Deixo para cada um reflexionar. Então, ele também vai falar, é necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras. Essa parte eu coloquei até no livro mais recente que eu publiquei, né, sobre o estudo didático da Aura Paula Estevão, porque eu acho extraordinária, veja só. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras. Em geral, lê-se demais, depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. Imagina Leon Denis vendo os algoritmos do Instagram e do Facebook, a timeline. Que loucura é aquilo, minha gente? Que nem um buraco negro. Você vai descendo, 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 não acaba não. Ali é ad infinitum. Não acaba não. A gente vai ser, é mais fácil a gente ser abduzido para ali para dentro do que aquilo dali acabar. Às vezes até tem, né? Quando aparece isso, eu vejo, eu tô usando demais esse negócio. Que aparece assim, isso é tudo, eu vi, já cheguei lá no fim do buraco negro e não tô sabendo. Mas, brincadeiras à parte, quanto conteúdo a gente consome sem tempo para simbolizar? A alternância de imagens, textos, vídeos, aquele negócio mesmo do Reels do Instagram. Misericórdia, ali a gente se perde, hein? Porque são vídeos curtos, aí é um atrás do outro, e tem vídeos até que dá vontade de ver a continuação, mas não tem, né? Aí já vem outro completamente diferente. E, assim, conteúdos diversos. Rapaz, a gente passa horas naquele negócio ali se a gente não tiver controle. Disciplina, também isso, né? Então, uma consequência que a gente tem observado, né, nesses tempos modernos é do abandono das leituras. A gente reservar momentos de pausa para fazer uma leitura. Às vezes a gente define um horário, né? Eu pelo menos faço isso, mas às vezes não dá. Por quê? Porque naquele horário aí aparece mil e uma justificativas e a gente já insere essas programações e a leitura fica para depois. E mesmo quando a gente privilegia a leitura, não, esse horário da leitura e vai ser a leitura, por vezes a gente fica ávido por querer ler muito sem ler bem. Então, é mais preferível a gente reflexionar para que essa leitura passe de conhecimento para a sabedoria, para que isso seja incorporado no nosso modo de ser, na nossa conduta, no nosso modo de pensar, né? Com o objetivo de que a gente possa fazer diferente e possa transformar aquilo em algo útil para as nossas vidas. E aí ele vai dizer, o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as grandes obras. Particularmente, eu acredito que esse silêncio, né, não é nenhuma crítica a quem gosta, por exemplo, de estudar ouvindo música, mas é muito mais um silêncio interior. Quantas vezes a gente se dedica a fazer uma atividade com a cabeça cheia, o corpo está aqui, mas o nosso pensamento está fervilhando de outras preocupações que a gente esqueceu de deixar para trás. Por isso que quando eu, antes de iniciar a palestra, a fazer a prece, que eu convido, né, vocês a, junto comigo, da gente se conectar psiquicamente, levar os nossos pensamentos, eu faço questão de frisar.
Vamos deixar as nossas inquietações e problemas para trás, pelo menos tentar separar nesse momento. Fazer esse silêncio primeiro, né? Porque é através dele que a gente também abre espaço, abre campo mental para a associação com espíritos que não se comprazem com o barulho. Nesse sentido psíquico, né? Que se comprazem com a mente tranquila, para que a gente também possa ser inspirado, né, nos trabalhos que a gente se dedicar a fazer. Então, a prece também nos ajuda, como a gente diz, a nos aclimatar psiquicamente por isso, por conferir esse silêncio interior e abrir campo, a fim de que a gente possa ter o auxílio do alto. E aí ele diz: evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas, sejamos sóbrios em relação aos jornais, pois, passando de um assunto a outro, ficamos instáveis. Atualmente, a gente está passando por maus bocados, né, minha gente? Cada dia, assim, é uma notícia, enfim, mais aterradora do que outra. Então, realmente, a gente está passando por dias provacionais, que estão testando a nossa fé, né? É violência, assassinato, enfim. Mas também notícias boas, né? Notícias de recuperação de pessoas em relação à saúde, de reaparecimento de desaparecidos, enfim. Mas, de fato, as notícias relacionadas à guerra, à própria pandemia, né, normalmente nos deixam ansiosos e mais preocupados. Então, se a gente ficar muito tempo consumindo esse tipo de conteúdo, a gente também vai falar sobre isso, pensar sobre isso e acabar incorporando. Então, é bom também a gente fazer uma seleção. Não é uma apologia para que nós fiquemos alienados. Não, a partir de hoje não assisto mais nada, não quero saber de nada, vou ficar completamente desinformada de tudo, porque Leon Denis está dizendo que eu tenho que ser sóbria em relação aos jornais e eu vou optar por me abster completamente. Mas que a gente selecione, né, o mínimo necessário para que a gente possa se informar e filtrar aquilo que não vai ser relevante, né, para a nossa vida. Ele também diz que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. É o que Kardec vai colocar no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita sempre se implica nisso, né, de domar suas más inclinações, corrigir os seus impulsos de caráter com o objetivo de ser amanhã melhor do que foi na véspera. Então, é lógico que a gente, no momento, né, de um pensamento que nos leva a um impulso, não dá tempo, explodiu, mas o ato impulsivo, depois que acontece, ao invés da gente mergulhar na culpa, né, da gente se recriminar de uma forma autodepreciativa em relação àquilo, que a gente analise, raciocine, como vai dizer Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, que pelo menos antes de dormir a gente passe em revista os pontos mais marcantes da nossa trajetória naquele dia e a gente analise o que a gente quer repetir e o que efetivamente a gente não quer dar continuidade no dia seguinte, para que a gente assim consiga empreender pequenas mudanças na nossa vida, né? E saber para onde a gente deve dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoar. Ele também diz que se cada um de nós pudesse ler em seu passado, polêmica, o que foi, o que fez, quanto seria maior nossa indulgência para com as faltas alheias, se tivéssemos condição de absorver e assimilar tudo isso. A gente sabe que o esquecimento do passado é uma bênção, mas no sentido do que Leon Denis está querendo dizer, é mais ou menos de que muitas vezes nós julgamos com severidade o outro por esquecer de fazer uma autoanálise, né?
Fora a questão de outras vidas, nessa mesma, a gente já pode fazer uma autoanálise bastante interessante, bastante profunda sobre as nossas posturas e sobre como a gente se comporta em relação com o outro, né? E assim melhorar essa relação, pelo menos da forma possível. Ele também diz que a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que nós soubermos criar. É o que a gente falava sobre a necessidade de vida interior, né? Ou seja, não adianta eu colocar no meu sucesso profissional, na minha inteligência, por mais que a minha inteligência seja assim algo extraordinário e meu, mas ela é um meio para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. A gente sabe que o progresso intelectual é via de crescimento moral, mas é o progresso moral que efetivamente, né, junto com o progresso intelectual, vai nos fazer ascender aos páramos celestes. Então, que essa inteligência seja colocada a serviço da construção do ser imortal que eu sou, com as minhas aptidões, é, com os meus bons propósitos, com os meus ideais, né? E que eu possa me colocar nesse esforço de nutrir isso. Se, porém, diz Denis, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. Então não adianta eu criar uma aparência, uma imagem externa, para que as pessoas me adulem, para que as pessoas me adorem, e eu coloque nas mãos dessas pessoas, nesses referenciais, a forma de eu resgatar a minha autoestima, se eu não me considero digna, no sentido de não perceber as minhas potencialidades, as minhas qualidades, eu nunca serei feliz. Porque eu destinarei, terceirizarei a construção da minha felicidade à apreciação e ao olhar do outro. Necessitarei sempre de uma afirmação externa por uma carência de autoafirmação, por desconhecimento próprio, por fragmentação da autoestima. E, encerrando a última citação que eu faço dele, na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. E ele também adiciona que nada está fadado para sempre, que o ser, justamente por essa plasticidade dos pensamentos, tem a possibilidade de se reavaliar quando se perceber e se arrepender das suas posturas, mas que a gente não pode colocar a culpa no outro por uma desdita nossa. Somos nós os responsáveis por clarificar ou obscurecer nossa alma imortal. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Eu espero de coração que tenha sido de alguma sorte útil, que tenham sido momentos agradáveis, que vocês tenham ficado com muita vontade de ler a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que, de algum modo, tenha gerado um estímulo para que nós possamos colocar em prática todas essas reflexões e cuidar melhor dos nossos pensamentos, para que nós sejamos formosos, não por fora, nesse corpo físico que está destinado a perecer, mas por dentro, e que essa beleza interior se espraie na forma de felicidade, de alegria, de caridade, de generosidade, de bondade, de que todos estão necessitados. Um grande fraternal abraço para todos, saudades, e até a próxima, se Deus assim permitir. Para a gente terminar, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus Cristo, de todo mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória celeste para sempre. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.